Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui após a live ali acompanhando a tradução simultânea do Jeremy Powell e não só isso, mas o corte de juros. E a princípio, nas falas deles, a gente acompanhou ao vivo que o negócio não ficou bom. Só que agora parece meio que mudou algumas informações. Bitcoin nesse exato momento 117.300 e o SP500 agora fazendo uma nova máxima. Mas nós temos um problema em relação ao que ele falou ontem. E eu quero trazer um estudo legal que o Henrique fez ali no X para vocês ficarem cientes de um pouco. Por quê? Para a inflação cair, o emprego bombando, isso não vai dar bom. Então, provavelmente 2026 ele vai ficar um pouquinho complicado, tá? Mas quero ver cripto. Depois eu pego e trago esse estudo, mas já mostrando a vocês, é isso que a gente tem no dia de hoje. E ontem, até mais ou menos umas 7 horas, 8 horas da noite, eu me atualizei com o pessoal do treinamento e o projeto que eu estou fazendo com eles aqui, em relação aos Hold Futuro 6 projetos, já mudei algumas estratégias. Então, você entrando no treinamento, você vai pegar algumas dicas do que eu estou fazendo aqui, tá? Aproveita essa oportunidade. Agora, vamos lá, pessoal. Entre top 1 e top 100, então, nós temos hoje uma tendência de alta entre 3,7 chegando a 2,2 e a máxima aqui entre top 200 e top 300 eu tô vendo 7% de alta, ok? Já nas corretoras, na Binance, 4,5 de tendência de alta, na Bybit eu tenho 4%, na BitGet agora eu também tenho 4%, ok? Agora, já no CryptoRank, como é que está a situação aqui agora, em relação à grana, em relação à dominância, porque isso precisa nos ajudar agora. Nós temos um volume do market cap subindo 1,72 e o volume chega naquele volume que eu gosto de ver e comentar com vocês, quase batendo 100 bilhões, mas subiu apenas 13% nas últimas 24 horas, tá? E a dominância do BTC vem caindo 1,8, mas nos últimos 7 dias vem caindo 0,43 e, aliás, 0,46 e a dominância agora ela vem nos ajudando um pouquinho em relação do que está acontecendo. E o market cap nos últimos 7 dias vem subindo 3,88. A Altcoin Index bate 74, mas essa aqui de 90 dias. Bitcoin, ele vem agora com uma tendência de alta subindo 0,62, mas ainda a gente vê o índice de medo e ganância batendo neutro, tá bom? Então, a notícia em si e o Fed falando, nós tivemos um problema no mercado, uma correção muito forte. E eu achei que o mercado ele iria fechar negativo. Mas a partir de uma determinada hora ali, que eu vou mostrar a vocês já já no gráfico, o mercado ele volta a ficar positivo. E a partir disso, ontem, novamente eu vi a fase 3 acontecendo. E não só eu vi, mas eu me posicionei comentando com o pessoal do treinamento ali uma estratégia que eu estou fazendo agora para aproveitar essa oportunidade. Ainda dá para montar posições, pessoal. Eu tenho mais 6 posições para montar, mas precisa saber o que está fazendo, ok? Tem alguns projetos que já foram, por exemplo, o NIR hoje já foi. NIR hoje já vem subindo quase 3%, mas existem alguns projetos ainda que dá para montar posição, tá bom? Então, agora, aqui no CryptoRank, eu tenho o Bitcoin subindo 0,64, eu tenho o Ethereum subindo 2,21, eu tenho o XRP subindo 3,35, eu tenho o BNB subindo 4,79, Solana 4,58, Doge 5,24 e ADA agora volta para top 10, batendo 0,91, tá? Então, um dia que era para ficar marcado na história com uma tendência maior, pelo menos hoje está performando bem. E não vou mentir a vocês, eu achava que o mercado ele ia performar muito melhor. E a princípio, a minha primeira impressão nos primeiros 30 minutos é que iria corrigir até muito mais. Porque o Bitcoin ontem, querendo ou não, bateu quase 15k. Quase perdeu ali os 15 e pouquinho, quase bateu 14k redondo naquela região que eu havia comentado com vocês em relação a suporte e resistência. O Bitcoin continua lateral e hoje ele arma um novo pivô de alta, só que precisa fechar acima dos 118. Será se vai conseguir fechar em relação a isso? Bom, já pegando agora, pessoal, um pouquinho do que aconteceu no mercado americano e o que a gente tem para hoje para monitorar. Porque hoje nós não temos live, nesse exato momento já devo estar batendo um papo com o pessoal falando da minha carteira, falando de estratégia, mas para vocês aqui no YouTube, hoje nós temos o primeiro pedido de seguro-desemprego para acompanhar às 9 horas e 30 minutos após o corte do Fed. Então, esse indicador aqui ele vai ser muito relevante. E para amanhã,
A gente tem alguma coisa relevante para acompanhar? Não. Então hoje nós temos já o indicador que fez o Fed cortar juros. Por quê? O emprego se deteriorou por causa do payroll, só que a taxa de juros ela está alta ainda. E isso são dois problemas, porque se ele volta a fazer a economia aquecer de novo com o emprego, pode ser que a taxa de juros ela não volte para o 2% que ele está querendo, ok? Então, essa informação aqui, ela é muito relevante, tá? Agora vamos lá, pessoal, eu quero mostrar para vocês um estudo aqui do Henrique que eu achei bem legal, que eu achei bem interessante após a fala do Fed. E olha que interessante aqui como que começa esse estudo dele. O novo dilema do mercado global. A inflação segue acima da meta, a bolsa continua nas máximas, o mercado de trabalho começou a fraquejar e o Fed saiu da reunião sem falar a mesma língua. A decisão de ontem abre um novo ciclo e ele pode custar caro para quem estiver lendo errado. Entenda o que mudou. Isso que é excelente esse estudo que ele fez, tá? Então preste atenção, olha que interessante aqui. Primeiro, o Fed cortou e o mercado tentou comemorar. O corte de 0,25 ponto veio como esperado, nada novo. O dólar despencou na hora, mas virou logo depois. Tudo por causa da frase do Powell. Não temos pressa para continuar cortando. Então, na medida que ele ia falando, a gente via a reação do preço ali muito rápido. 2. Mesmo com a inflação em 2,9, os cortes começaram. O núcleo do PCE segue bem acima da meta de 2 e mesmo assim o Fed iniciou o afrouxamento. A prioridade agora é o emprego e isso muda totalmente a dinâmica. Então, ó, ele quer trazer o PCE para 2, mas está batendo 2,9. Agora, ele voltando a aquecer a economia, será que o PCE vai diminuir? Eu acredito que não. O gráfico do Fed aponta mais cortes, mas o racha ficou escancarado. O dot plot mostra 2 cortes até o final do ano, mas esse número esconde o real problema. Os membros do comitê estão cada vez mais distantes entre si. 4. O voto do indicado do Trump rompeu o equilíbrio. O Stephen Miller queria um corte de 0,50 pontos. Agora, os outros nas próximas, e foi o voto vencido, mas escancarou a interferência política do Banco Central americano. E Trump terá o domínio interno em breve em relação a isso, porque o Trump colocou essa pessoa aqui lá, porque a gente está vendo o Trump xingando o Fed para todo lado aí, que queria que cortasse em julho, e agora infelizmente aí deu um problema no emprego, né? Quinto, o Fed hoje tem 3 visões, aposta sobre o que vem pela frente. 9 membros veem no espaço de 2 cortes, 6 não veem nenhum e 1 quer 5. O consenso que sustentou o Fed dos últimos anos simplesmente evaporou. E agora é aqui que começa o problema, pessoal, preste atenção. O Fed já admite riscos de estagflação. Depois procura aí o que é estagflação. A inflação projetada para 2026 subiu. O desemprego estimado vai superar a 4,3 e a alta de preços com a economia fraca e o pior dos dois mundos. Isso é o que o próprio Fed projeta, mas o mercado já largou essas narrativas. E aqui vem falando. O mercado vai além, já precifica 4 cortes até setembro de 2026 e a curva acelerou. A confiança do soft land diminuiu e o Fed na prática está sendo empurrado para cortar mais. E aquilo que eu comentei a vocês, eu quero montar estratégia e pegar esse quarto trimestre para cair fora, porque o quarto trimestre me diz que é bom. Porque 2026 provavelmente não vai ser legal, justamente porque o Henrique está nos mostrando aqui, tá? E aqui, pessoal, ó, vem falando mais informações relevantes ao que está acontecendo, tá? Ó, o motivo de 55% das hipotecas dos Estados Unidos tem taxa abaixo de 4%, com tanta gente financiando com custo baixo, ninguém quer se mexer. A oferta de imóveis continua parado. Se o corte forte e prolongado pode destravar esse mercado, enquanto isso, o valuation das bolsas dispara. Powell finge que não vê. Ao ser questionado sobre isso, foi direto. Nosso foco é a inflação e emprego, não o mercado. Mas os múltiplos do SP500 voltam acima dos níveis de 1929, 1999 e 2021, quando nós tivemos uma recessão muito forte, ok? E para fechar aqui, Powell repetiu: os riscos estão desequilibrados
Inflação pode subir de novo sem cortar demais, emprego pode deteriorar sem cortar bastante. É o cenário que vem pela frente. E o Fed se sente no correr aqui. O corte veio, o alívio foi curto, o alerta continua. A política monetária virou e o Fed está dividido. O mercado subiu, mas os fundamentos continuam se deteriorando. Essa trend foi adaptada por Cobalt aqui. Então é o seguinte, o mercado hoje vem subindo em tendência de alta por causa desse corte, mas 2026 a gente vai ter um problema. Ou o emprego deteriorando mais ou a inflação subindo. E isso pode nos trazer uma estagflação. Eu não quero estar posicionado em relação a isso, tá? Então, o corte ele foi bom, foi positivo pelo menos a princípio agora, mas nós temos um problema. Inflação alta com desemprego dá problema. No caso, seria interessante inflação baixa, perto de 2, e o desemprego ajudando o Fed a cortar, mas ele voltando a acelerar, ok? Então, eu acho que a gente tem 3 meses aí para aproveitar esse mercado e depois sair e ver uma recessão forte a partir de 2026. E essa recessão a gente já está esperando desde 2023, tá? Não é de agora que a gente já vem falando em relação a isso. É desde 2023 a galera vem falando. Agora, vamos lá. Preço. O que aconteceu nas últimas 12 horas em relação ao que está acontecendo no mercado? Então nós tivemos uma liquidação de 92% agora. Nós tivemos uma liquidação de 108 traders agora sendo liquidados e 404 milhões. Nas últimas 24 horas, liquidando a galera mais na venda do que na compra. 12 horas totalmente na venda, porque daí pega a fala do Fed. 4 horas dos dois lados. E agora, numa hora, liquidando mais na compra do que na venda, pessoal. Então, a partir da notícia, o mercado ele tem uma leve tendência de alta, só que agora meio que parou. Alguns projetos meio que recuperaram de 2 a 3 dias de queda, só que agora está meio parado. E essa grana que a gente está vendo entrando não é mais no mercado americano, porque o SP500 agora sobe 0,76, o Russell, que é as small cap de lá, parou em 0,18, e o ouro agora também vem subindo 0,20, porque ainda tem uma relação de medo em relação a isso, ao corte de juros. E agora, o que a gente precisa ficar atento? Para onde está indo essa grana? Então ontem eu vi essa grana indo um pouco para small caps, eu vi indo um pouco para total 3, eu vi um pouco indo para total 2, então não está claro em relação com o que pode acontecer para os próximos dias. Mas outubro, já mostrei a vocês, a média de tendência de alta, mais ou menos, ela é ali perto de 20 a 25%. E até mostrando a vocês aqui, é esse o meu calendário de setembro ainda que eu consigo montar estratégia, ó. Então preste atenção. Já comprei 1, 2, 3, 4 e eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 posições para montar ainda, tá? Então se você não está participando do treinamento para aprender a parte do trade, para acompanhar esse projeto de mercado futuros, vou deixar para vocês o link na descrição, tá? E não só isso, novamente, não é inscrito, se inscreva, me dê bom dia pela manhã. E olha que depoimento legal ontem, porque eu fiz 2 operações no dia de ontem. Olha que interessante aqui o que foi me passado no grupo fechado dos alunos. Peguei 6% de uma operação que eu fiz, quase 7 nessa operação. Ótimo dia a todos. Menos de 35 minutos fechar a meta do dia batida, show de bola. E a de hoje pagou e com sobra o treinamento. Olha que beleza. Uma única operação e já foi pago o curso. Treinamento Aprenda BTC ele não é sala de sinal, mas agora, nesse exato momento, eu devo estar falando com o pessoal em relação ao meu projeto, e não só isso, mas eu estou vendo alguma oportunidade ali para ver se a gente faz grana. E uma outra coisa legal e interessante também, nesses 6 projetos que eu estou comprado com o pessoal, eu mudei a alavancagem no dia de ontem e pelo menos no finalzinho da noite eu já estava positivo. Então olha que loucura, eu estou positivo e eu ainda vou aportar mais. Então é sinal que ainda nós temos oportunidade de ver algumas coisas de diferente do mercado. E você entrando, claro, dentro do treinamento, você ainda tem um suporte diretamente comigo. Você tem acesso às aulas vitalícias e toda terça e toda quinta-feira a gente bate um papo ali, tá bom? Novamente, link na descrição para vocês. Entra no site,
veja todas essas informações e fala aqui comigo no WhatsApp para você estar participando, tá bom? Hoje, a princípio, você não vai conseguir participar, mas já na terça-feira e eu já te coloco aqui no grupo dos alunos para estar acompanhando todas as informações, tá bom, pessoal? Então, na liquidação hoje, eu tenho 107 mil pessoas perdendo grana e 401 milhões aqui, tá? E eu consigo te fazer a ser os 70% que faz isso aqui como profissão, tá bom? Agora, pessoal, Bitcoin, olha que interessante o que está acontecendo. Novamente mostrando para vocês, eu tenho um SP500 hoje no diário fazendo uma nova máxima, ok? Eu tenho hoje o DXY meio que lateral, corrigindo um pouco em relação ao dia de ontem, e o nosso BTC hoje vem subindo 0,65. E hoje, na live fechada com o pessoal, eu vou falar de Total 3 e da dominância, porque provavelmente vou ter que esticar um pouquinho ali, porque eu acho que a gente não vai conseguir zerar as nossas posições ali perto de 55. Provavelmente a gente vai ter que arrastar isso um pouco mais ou menos ali para 50, tá? Então é esse o estudo que eu tenho, pessoal, ó. Eu tenho um fundo a partir de 107, tenho o fundo mais alto a partir de 110 e a partir daqui, dessa retração de Fibo, eu tenho o Bitcoin ele dentro de um retângulo. Então eu tenho o suporte mais relevante entre 115.214 e eu tenho a resistência mais relevante em 117 mil. Então aqui foi uma vez resistência no dia 22 de agosto e aqui a gente teve mais ou menos quase 20 dias em relação a suporte. Então desse retângulo agora o Bitcoin hoje, urgentemente, se caso o seguro-desemprego nos ajudar, ele precisa nos entregar um novo movimento batendo até 119 mil, ok? Só que hoje, se não bater 119, precisa fechar acima desse retângulo, tá bom? Não pode voltar para dentro desse retângulo, porque se por acaso a gente vê o mercado ele fraquejando de novo, pode ser que venha mais correções. E eu já acabei de mostrar a vocês, a grana maior hoje continua no mercado americano, continua nas sete magníficas. Nem rotação para as small caps está acontecendo lá. Então o nosso mercado hoje bate 4 trilhões, mas a grana maior ainda continua no mercado americano por causa de todas essas incertezas, tá? De uma coisa eu sei, quando o mercado ele começar a corrigir lá fora, para onde vai essa grana? Vou monitorar e vou acompanhar e vou falar com o pessoal do treinamento, tá bom, pessoal? É isso. Uma boa quinta-feira para vocês. Bora ser educado, não é inscrito, se inscreva e fala comigo no treinamento para entrar para você pegar essa oportunidade, porque eu acho que nós temos mais 3 meses para aproveitar. E a partir disso, a gente só vai ter trade para os próximos 2, 3 anos, ok?